Oi, pessoal, professor Paulo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as teorias de Dalton, tá? É super interessante essa parte e começa a dar uma elucidação na química, nos modelos macro e micro, tá? Então é super legal. Então eu vou passar os slides e a gente vai explicando passo a passo. No final tem um exemplo que eu quero que vocês façam no caderno, tá? Não contam como nota, mas é interessante que vocês façam no caderno para fixar o assunto, porque senão fica meio vago. Um abraço, pessoal. Vamos lá. Bom, vamos lá então. A gente vai falar um pouquinho sobre. Deixa eu arrumar o meu microfone. Do macroscópico ao microscópico. Então a gente vai trabalhar com as duas escalas, entendendo como uma coisa é no seu nível macroscópico e aí depois vindo para a escala micro, tá? A escala de átomos e moléculas. Então, passando isso. O que você pensa a respeito? Então, ele pede para você discutir com seus colegas e apresentar conclusões. Na verdade, não tem como a gente fazer isso, mas é importante que vocês discutam entre vocês sobre alguns conceitos. O que é uma substância pura? O que é uma mistura? O que é uma substância simples? Substância composta e modelos atômicos. Então aqui a gente tem alguns exemplos aqui do lado. Deixa eu pegar o apontador aqui. A gente tem alguns exemplos de moléculas, onde a gente tem substâncias simples, substâncias compostas, misturas, tem tudo aqui, tá? A gente vai discutir um pouco mais para frente, tá? Vamos lá. Primeiro conceito que precisa ficar claro na cabeça de vocês é o que é lei e o que é teoria. Então, lei é baseada na ciência, obviamente, ela pode ser chamada de lei ou princípio. É baseada em experiências. Sempre que a pessoa vai no laboratório e fez experimentos e aquilo se repetiu com uma segurança, tem uma confiabilidade, uma repetibilidade, aí aquilo se torna uma lei. Por exemplo, eu faço um experimento que deu certo só naquele dia, isso não é uma lei. Pode ser que teve alguma coisa que eu fiz errado, não percebi, então eu não posso considerar lei. Então lei vai ser aquilo que eu consigo provar experimentalmente, tá? Teorias, eu posso criar várias teorias da conspiração, criar a teoria que eu quiser, mas essa teoria só vai se tornar uma lei quando for provada cientificamente, experimentalmente, tá? Então tem teorias na ciência e essas teorias algumas já foram provadas, outras e viraram leis, outras não. Por exemplo, a lei da conservação das massas, lei de Lavoisier, onde a massa dos produtos tem que ser igual à massa dos reagentes, ou vice-versa, tá? Isso foi provado experimentalmente, então virou uma lei. Ou a lei de Proust, lei das proporções constantes, onde eu tenho uma proporcionalidade dos reagentes e produtos numa reação química. Então, as leis e teorias são diferentes, tá? Os conceitos. Então vamos começar com teorias. Para iniciar a descoberta do átomo, a teoria atômica, tiveram leis. Antes de Dalton, teve alguns filósofos que também propuseram teorias aí, tá? Mas a gente vai iniciar por Dalton, tá? Pelos cientistas, não pelos filósofos. O átomo vem da palavra indivisível, tá? A é negação, né? E tomo é divisão. Então, Dalton propôs chamar a palavra átomo, que seria eu vou dividindo a matéria até chegar num ponto. Esse ponto, eu não consigo dividir mais, esse é o átomo, tá? É obviamente que antigamente eles não tinham tanta tecnologia que nem a gente tem hoje. Então ficava um pouco mais difícil. Então, todas as substâncias são formadas por átomos, isso é claro para a gente. Os átomos de um mesmo elemento químico são iguais e todas suas características, por exemplo, tamanho e massa, isso já é questionável, a gente vai ver mais para frente por quê. Os átomos de diferentes elementos químicos são diferentes entre si, isso também é um pouco questionável, a gente vai ver mais para frente.
Então, são postulados de Dalton. Alguns estão certos, outros não tanto. E isso foi sendo descoberto com o avanço da ciência. As substâncias simples são formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Isso tudo bem. As substâncias compostas, também chamadas de compostos químicos ou simplesmente compostos, são formadas por átomos de dois ou mais elementos. Então, substância simples, só um elemento. Substância composta, mais de um elemento, tá? Que eles se combinam sempre numa mesma proporção. Tudo bem isso. Átomos não são criados nem destruídos. São esferas rígidas e indivisíveis. Isso já é meio questionável. Aí mais para frente alguns cientistas vão questionar isso. Nas reações químicas, os átomos se recombinam. Isso tudo bem, isso é bem interessante e é verdade. Então, aqui são os modelos de átomos de Dalton. Então, para cada átomo ele dava um tamanho e uma cor diferente. Substâncias simples são moléculas aqui, né, feitas pelos mesmos átomos. Por exemplo, esses dois átomos são iguais, se ligaram, esses dois átomos são iguais, se ligaram, átomos iguais se ligaram, formaram substâncias simples. Se eu misturo as três, aí eu vou ter uma mistura, tá? Substâncias compostas, eu tenho, tá vendo, átomos diferentes ligados entre si, tá? Esses quatro casos aqui são substâncias compostas e não são substâncias simples como a de cima, que são átomos iguais. Aqui são átomos diferentes ligados entre si. Aí na tabela periódica, como que a gente vai representar? A gente não vai representar por bolinha, a gente representa por símbolos. Cada elemento tem o seu símbolo. Lembrando que sempre a primeira letra é maiúscula e a segunda letra é minúscula no elemento. Então, por exemplo, aqui a gente tem alumínio, o símbolo dele é Al. Bromo, Br, cálcio, Ca, carbono, C, chumbo, Pb. Aí vocês podem perguntar, por que chumbo Pb? Alguns elementos vêm do latim, tá? Então, ou vem do inglês, e aí a sigla muda, tá? Por exemplo, ó, o potássio é K, que vem do latim. Prata vem do argento, então Ag. Sódio vem do natrium, latim, Na. Beleza? Então, cada elemento vai ter o seu símbolo. E a gente vai trabalhar com símbolos que é muito mais fácil do que com bolinhas, né? Por exemplo, o oxigênio, o O2, a gente não tem os elementos da tabela periódica e eles vão se combinar. A gente não vai ter um átomo de oxigênio na atmosfera, a gente vai ter moléculas, ou seja, o O2 ou o O3, que é o ozônio. Então, aqui o O2, por exemplo, vai ser uma substância simples. O O3 vai ser uma substância simples também. Agora, H2O é uma substância, é, não é uma substância simples, é uma substância composta, aí, igual o Na3. Tá? Então, elementos químicos que são formados por diferentes compostos químicos que são formados por diferentes elementos químicos. Tá? E aqui tem alguns exemplos, ó. Ficou bem legal essa imagem, onde eu tenho hidrogênio, tá vendo? Hidrogênio, substância simples, onde eu tenho, ele representou os átomos de hidrogênio, aqui as bolinhas brancas, oxigênio vermelho, nitrogênio azul, carbono, bromo e esse enxofre amarelo, tá? Então aqui, ó, substância simples, tá vendo? Oxigênio, O3 aqui, nitrogênio, Br, bromo, né? Enxofre, a água, tá vendo? Já é uma substância composta, onde tem oxigênio e hidrogênio. Formam moléculas, muitas moléculas aí num copo d'água. O gás carbônico, CO2, né? Então é uma molécula de carbono e duas de oxigênio. Metano, etanol, glicose, olha o tamanho da glicose aqui, tá? Amônia, que tem na urina, tem aquele cheiro desagradável.
E aqui tem um exercício que eu quero que vocês tentem fazer aí no caderno de vocês. A gente tem algumas moléculas, vocês podem perceber, algumas são substâncias compostas, outras são substâncias simples, tá? E aí vocês olhem os exemplos atrás aí. E aí ele pede, responda justificando. Quais representam substância pura simples? B. Qual representa substância pura composta? E qual representa uma mistura de substâncias? Por exemplo, aqui, ó, eu só tenho essa molécula aqui que tem duas bolinhas vermelhas, tá? Então, só tem dela. É uma mistura de substâncias? Acho que não, né? E substância pura e substância simples composta, tá? Essa é a ideia. Belezinha, pessoal? E esse é o mesmo esquema. Está falando nitrogênio e oxigênio, eles podem se ligar de maneiras diferentes. Aí ele fala para vocês aqui, considerando as esferas azuis representam o nitrogênio e vermelho oxigênio, ele pede para você escrever as fórmulas desses compostos aqui. Ou seja, se a bolinha azul é nitrogênio e a vermelha é oxigênio, eu vou dar um exemplo aqui, vou fazer a alternativa B. Essa daqui ficaria NO2, porque tem um nitrogênio aqui, e 2 oxigênios. Lembrando que esse 2 a gente coloca ele subscrito, tá? E então está falando que tem um nitrogênio e 2 oxigênios. O 2 fica do lado do oxigênio, que quer dizer que tem 2 oxigênios. Se o 2 ficasse do lado do nitrogênio, aqui no meio, falaria que tem 2 nitrogênios, e não é o caso. Façam os outros aí vocês. Um abraço, pessoal. Estudem, façam anotações, façam esses exemplos no caderno. Não vale nota, mas é interessante que vocês tenham a matéria para fixar, porque não na próxima aula, na outra, tem atividade nova. Abração.